E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio aqui no Acesso Liberado. Meu nome é André Mesquita. Sou o Vini Calzavara e hoje aí nós vamos tratar um tema um pouquinho polêmico, popular e tudo mais, né, André? Como é que fala? Dizem que o Brasil é o país sobre isso, né? A gente vai... Você fala o tema, fala você. Vamos lá, Brasil, país do futebol. E aí, qual que é o momento que estamos vivendo no futebol no Brasil? O Brasil continua sendo ainda o país do futebol ou deixou de ser o país do futebol? Esse é o tema de hoje, né? Então a gente vai falar aí sobre a seleção brasileira e o mais legal de tudo é o que tudo isso aí tem a ver com a parte empresarial e mentalidade também e desenvolvimento pessoal. Isso é muito interessante porque o que a seleção brasileira tem a ver com a sua empresa? Então, tem alguns pontos aqui que a gente estava até conversando no bastidor, né, Luiz? Que por onde se quer começar? Porque tem muito ponto aqui. Vamos lá. Quer falar da época do auge da seleção brasileira, dos grandes nomes e como que, não só dos grandes nomes, mas como que isso, que mensagem que isso trazia para todo mundo, né? Em questão de resultado, de performance. Tudo nessa vida é resultado, né? Então, assim, aquela tese, né, que se você fizer bem feito, você vai ter resultado. Se você não fizer bem feito, você não vai ter esse resultado. Não, na verdade, resultado sempre vai ter. A questão é se o resultado é positivo ou negativo. E aí, passando para esse tema da seleção brasileira, é que por muitos anos, o formato e tudo mais, os resultados eram positivos. Uhum. E o brasileiro é um país que vive de altos e baixos. E aí o brasileiro colocou toda essa questão no futebol da alegria do brasileiro, né? Então, assim, mascarava a parte crítica do país pela felicidade do futebol. Né? Então, realmente tinha um perfil diferente e tudo mais, era um perfil mais alegre e tudo mais, esse era reconhecido o futebol do Brasil, né? E aí o brasileiro colocava mais ou menos como ainda permanece hoje em dia o carnaval, né? Que brincam, né? Que o carnaval ele é a máscara da tristeza do brasileiro. E o futebol era também assim, porém atualmente o futebol não está conseguindo ser essa máscara da felicidade. Tá uns quase já passou de 20 anos, já será? Da última, né? Da última Copa? Não, da última não. Que ele vem nessa crise, acho que em 2006. Crise? Acho que é 2006. 2006, 2010, 2014, que foi o ápice, 7-1. Exato. Enquanto isso, mais um gol da Alemanha. Em 2018 e 2022, nossa, é muito tempo. E ano que vem tem de novo, né? Ano que vem tem de novo. E é interessante porque a gente vê que essa alegria que o esporte trazia, que o brasileiro ia ver, seria interessante se essa mesma alegria fosse no dia a dia, que geralmente, o que é a cultura do brasileiro, né? Segunda-feira, vou ter que trabalhar, aquela coisa, aquele maçante, né? E quer ver o ponto que eu estava falando aqui? Tá. Como a crise impacta uma empresa? Como a crise impacta? Eu sei que é óbvio essa pergunta, mas como lidar nesse momento? Porque vem dois pensamentos, ou fecho ou eu tenho que fazer alguma coisa para sair disso. Exato. No caso da seleção não tem como fechar. A seleção é histórico, não tem como se fechar. Já faz parte faz parte da história brasileira mesmo, né? É um patrimônio. Sim. Aí tá o ponto, né? Que é aquela questão, né? Os bastidores. A gente vai entrar num ponto aí que é aquela questão, uma coisa é o palco, outra coisa são os bastidores. Na empresa é assim e nesse tema também é assim. Então, por exemplo, numa empresa, não tem empresa que não viva uma crise. Sim. Não tem uma empresa que não viva problemas com pessoas, processos, resultados e tudo mais. A seleção é a mesma coisa. Então, assim, na seleção, o problema não está no palco. O que nós assistimos, né, o que nós estamos decepcionados é com o palco. Ou seja, é com o jogo, é o que aparece na TV lá, é com o jogo. Porém, o problema não está no palco, o problema está no bastidor.
na gestão, na estrutura. Exato. Então tem muita polêmica, né, essa semana, principalmente depois do 4-1 da Argentina. Nossa. Então inflamou ainda mais essa questão aí, né, do brasileiro. E muito se discute, né? Alguns criticam os jogadores, outros... Como é que fala? Cabeças vão rolar, né? Cabeças vão rolar. Aí vem a questão, né? E aí, o técnico é o culpado ou não é o culpado? É o vilão, o grande vilão da seleção? Então, esse é o ponto. Acabou de cair, ok, beleza. Resolveu o problema da seleção? Eu acredito que não. Eu acredito que vai entrar um outro técnico e esse técnico vai ter nos momentos bons, vai ganhar, mas quando começar a perder, vão cortar ele. Vão cortar ele também. Achando que é o mal pela raiz, que não é, na minha visão não é. Eu acho que a maioria dos brasileiros também sabe que não é. E se não olhar para dentro da empresa, né? Eu tava até pensando agora, quando a gente vê uma empresa que trabalha com vendas, tem lá o craque. Quem é o craque? É o vendedor que vende pra caramba. Mas só ele vender pra caramba resolve? Não. A empresa não se sustenta só com o vendedor lá, porque... E aí, ele vendeu, e a entrega? Né? E a estratégia, tem todo um processo de pós-venda, o onboard do cliente e tudo mais. Além disso, tem a questão que você domina bem, né? Que tá entrando dinheiro na empresa, mas e aí? Esse dinheiro tem que saber gerar, gerir isso. E aí, como é que fica? É esse ponto, André. Então, assim, eu vejo nesse tópico aí, né? A seleção brasileira é a sua empresa. Qual que é o problema? Os bastidores. A questão é que, no meu ponto de vista, o técnico ele está sendo usado como a desculpinha ou vilão da história, né? E muito acontece isso nas empresas. Parece que não, fala, não, isso daí é só na seleção, não. O técnico na empresa seria aqui, um gerente? O técnico na empresa, ele pode ter várias, vamos pensar, pode ser vários perfis ali, né? Pode ser um gestor, pode ser até mesmo um operador. A questão é assim, um exemplo, numa empresa, deu problema em um processo, tá? A questão é a postura da alta cúpula da empresa. A empresa ela vai assumir que ela tem um problema no processo ou ela vai querer nomear um culpado pela falha do processo. Então, muitas vezes a empresa, os chaves da empresa, eles não querem assumir o erro deles, que é o erro do processo, e aí eles nomeiam um vilão. Então, isso daqui aconteceu por causa do João. Então, foi o João que foi o problema. Corta o João. E aí pega e faz a exposição. Isso muito, principalmente, a gente vê muito quando sai alguma coisa na mídia. Pode ver que sempre coloca a culpa em alguém. Nunca a empresa ela é mal intencionada. Sempre ela foi enganada. Né? Então, é sempre essa questão. Agora, assim, se tinha alguém... É inabalável a empresa. Isso, exato. Então, assim, é cultura isso. Então, tem que colocar um vilão. E aí coloca a culpa no João, demite o João, isso faz com que abafe a situação, mas o problema continua lá. Na seleção a mesma coisa, o técnico, aí vem as polêmicas, né? Os jogadores, realmente é o técnico ou são empresários, como muito foi falado essa semana. Então, como é formada? Então, vamos lá nos bastidores. Como é formada a seleção? Porque assim, para um time de futebol você precisa do quê? Talento. Talento, disciplina, um atleta seja focado, que dê resultado. Certo. Agora, o que eu vi muito nessa semana, e eu sou para que eu não acompanho, mas vamos lá. Quantos jogadores foram convocados? Do que? Putz, agora você me pegou, hein? Eu não sei. A maioria dos brasileiros... Eu que lido com futebol, que mexo com atleta, eu não sei. Você conhece? Imagina... Eu não acompanhei mesmo. Essa última convocação eu não acompanhei. Mas assim, dos que jogaram, os que foram os titulares. Sim. De 12, eu não acompanho, mas de 12 eu já ouvi falar de uns 4. Sim.
O que eu de sei 11, agora... né? De 12 não, de 11. Eu sei que o Vinícius Júnior foi, porque foi ele que fez o gol, não foi? Não Nem lembro sei. agora. Ou foi do outro jogo, enfim. O Vinícius Não, Júnior... não foi ele não. Tá, mas o que eu sei que tá lá é o Vinícius Júnior, que é o melhor do mundo, inclusive. Joga bem pra caramba, mas não tá entregando na seleção. O ponto daí, André, vai ser exatamente esse, assim, ó. Da grande maioria, a É. maioria você não conhece, você que tá no meio, Não. certo? Então, você... Qual que é a sua visão? A seleção está sendo formada por talento ou por interesse de empresário? A seleção está formada por interesse não só de empresário, no caso, empresário do jogador, mas das empresas mesmo, né? Empresário no sentido de empresas, de grandes marcas, grandes conglomerados. Esses têm lá os seus garotos propaganda, na minha visão, garotos propaganda, a gente nunca sabe o bastidor lá dentro, né? Mas tem lá os garotos propaganda deles lá, ou que eles querem promover para alguma coisa, ou para aumentar o passe do atleta, e aí, convoca, aí não sei que conversa que tem lá dentro, porque a gente vê muita gente da mídia falar sobre isso, inclusive, que tem um atleta que está muito em alta, tá todo mundo vendo, mas leva aquele atleta. Às vezes é para promover, vai lá saber o que mais, né? E aí isso numa empresa não acontece. Acontece? Direto. Então fala um pouco disso pra Por gente. quê? O que acontece? Vamos pular. Não, na empresa nada a ver, não acontece isso. Acontece. O que é isso daí? Isso daí é a formação de equipe, certo? Sim. Então é aquela questão, você vai querer ter uma equipe eficiente ou uma equipe interesseira? Ou seja, interesseira para você, né? De interesse. Não é interesseira, é de interesse. Por exemplo, então vamos lá, eu vou montar a minha equipe e eu quero uma equipe técnica boa efetivamente. Então eu não quero nem saber se eu gosto ou não gosto da pessoa, se eu me dou, se eu me simpatizo ou não pela pessoa. Vou lá e contrato ela devido à competência dela, beleza? Legal. E aí por interesse, que é o que a gente está falando aí de empresário lá na seleção brasileira. Um exemplo, eu sou uma empresa, eu vendo X produto e você é um cara que tem um potencial de escalonar o meu produto. Aí, em uma conversa, você pega e indica uma pessoa, fala, putz, então tem fulano, tal, papapá, e aí eu vou lá e contrato a pessoa que você me indicou, independente se ela é boa ou não, mas apenas para te agradar e continuar um relacionamento com você, porque eu tenho interesse de vender. Ou seja, eu trouxe uma pessoa ineficiente para o meu time. Nossa. Para tentar manter o vínculo que eu tenho com você de vendas. Beleza. A venda continuou, foi efetivo. Mas e o processo lá dentro? Com uma pessoa, com uma laranja podre lá no cesto? Não tem nem cultura uma empresa dessa. Não, e isso acontece muito. Então, nas empresas é muito comum, principalmente na área financeira, ter pessoas de confiança. Então, putz, fulano aqui é meu braço, era a minha pessoa de confiança. Mas não tem conhecimento técnico algum para o tema. E aí vem aquela questão, né? Você prefere ter uma pessoa de confiança ou capacitada? Se puder escolher os dois, mas tem que ser uma pessoa capacitada. Se ela for uma peça importante na engrenagem da empresa, tem que ser capacitada, sem sombra de dúvida. E como solucionar esse problema, né? Putz, mas espera aí, se a de confiança é boa, só que é o que acontece, a de confiança, se ela não é capacitada, ela vai te gerar problema. Não adianta você ter certeza que uma pessoa não vai, por exemplo, financeiro. Eu tenho certeza, eu tenho confiança nessa pessoa. Do que adianta você saber que ela não vai te roubar, mas que ela vai te gerar números errados e ela vai te gerar prejuízo. Ela não vai te roubar, mas ela vai te gerar prejuízo, porque ela vai errar no processo. Do que ter uma pessoa capacitada e você sabe que ela vai proporcionar lucros para você. Mas eu não confio nela. Então aí você, de qualquer forma, você tem que ter um gestor, né, para mensurar e romper, ou seja, processo para blindar que uma pessoa não te engane. Essa é a questão. Então, muito se fala nessa questão de confiança e capacidade. Então, se iludem com a confiança e erram na capacidade. Muito
acho que a seleção está muito nessa daí, né? Está muito não está na capacidade, mas a troca lá não é a confiança, mas é o interesse. Ele está interessado em vender Isso, a marca, vender os produtos, e isso está acabando com o futebol que a gente vê. Porque não impacta só, trazendo para a seleção, para o futebol, não impacta só a seleção brasileira, isso impacta o futebol como um todo. Exato. Desde o atleta que vai se formar na base, o esporte ele não é só comercialização, mas desde o atleta que vai se formar na base, já molda a mentalidade. Pô, então olha lá o fulano. Já entra na questão do funcionário, do contratado lá, que você está falando aí, do capacitado ou do que vai fazer certinho tudo que você está mandando. Não é só tudo que você está mandando no sentido de, não de disciplina, mas de interesse. De interesse, Então, aí entra a questão da manipulação. Como que seria isso? Uma manipulação, né? Que é a questão que você coloca os interesses próprios acima do objetivo da empresa. Então tem uma classificação, né? A empresa tem um objetivo. Ok. Se você colocar interesses em cima desse objetivo, que esses interesses não estão diretamente ligados à cultura da empresa, você vai penalizar a empresa. Então, por exemplo, seleção brasileira. Quais são os interesses que estão conduzindo a seleção brasileira? São os interesses não da seleção, não do resultado da seleção, mas sim do comitê que está dirigindo a seleção. Então, assim, uma hora é o interesse do diretor, outra hora é o interesse do presidente. A famosa politicagem. Então, a hora que você coloca o interesse individual, ferra todo o negócio. Mas a diferença da politicagem para a política que divide acontecer numa empresa, num negócio, num país. Né? Porque muito se mistura, né? É político. Mas a palavra política é extremamente importante, porque a política é o que dita as regras, normas e coloca a ordem. A politicagem é que destrói toda a política. Exatamente. É tudo isso que você está falando. Então, inclusive, a gente tem que fazer um episódio falando dessa questão de gestão na parte política mesmo. De cidade, sabe? Porque é uma grande empresa, um país é uma grande empresa, né? Como que o pessoal fala, que você comentou uma vez numa apresentação, da questão do imposto lá, o sócio, né? O sócio, o governo é o sócio. Sim. Então, acontece muito em empresas que tem a ver com isso, que você estava falando agora há pouco, do interesse e tudo mais, da panelinha, né? Panelinha, tem tudo a ver com isso. E isso é legal porque assim, isso acontece desde o pequeno empresário até multinacional. Sim. Né? O pequeno empresário, pode falar. Sim, e estou falando, porque assim, ainda sem cortar essa questão do líder, da panelinha, tem um líder que ele é o dono, ele acha que o líder é porque é o que manda. Não é o que manda. Faz o que eu quero, entra o pessoal que está só comigo, a panelinha. Mas o líder é aquele cara que sabe fazer a coisa acontecer. Conduzir. É o exemplo, né? Muito se fala, né? Líder ou chefe, né? A questão, o líder é aquele que dá o exemplo e conduz a equipe. O chefe é aquele que manda. Exatamente. Né? Então é essa diferença de líder e chefe. Exatamente. E tem muito isso. Então, é mentalidade, né? Que tem que mudar. Porque o líder, o chefe, ele pode travar a empresa dele. Trava. O chefe de forma pejorativa, exato, vamos dizer assim. O líder ele leva para frente. Né? Exato. E a seleção, então, é bem esses. Vamos classificar em 3 blocos aí. O momento da seleção. Sim. Então nós temos a seleção, bloco, se ela está formada por capacitação ou interesse. Né? Então, ou a capacitação ou interesse. Então, esse é um bloco a ser analisado. Sim. O outro bloco são os bastidores, né? Então, assim, primeiro é a equipe, né? A equipe está sendo formada por o quê? Por interesse ou capacitação. Muito bom. O outro são os bastidores. As pessoas que fazem parte da estrutura, elas estão com foco no negócio ou interesse próprio? Né? Que entra a cultura, entra a visão, tudo, né? Exato. E o terceiro bloco, que daí é aquela questão, né? E se os outros 2 blocos estão sendo bem feitos e realmente o Brasil deixou de ter um talento no futebol? Realmente. E aí é aquela questão de, ok, não, esses 2 blocos aqui já estão corretos
Tá? Estão os melhores jogadores, mais capacitados, e a equipe técnica, a estrutura, a comissão estão todos com foco no objetivo da seleção, sem interesse próprio nenhum. E não está tendo um resultado positivo, então quer dizer que tem que reformular e remodular o talento do futebol brasileiro. Sim. Agora, o que a gente vê por aí é que o talento do futebol brasileiro ainda existe. E muito. Exato. Você é do meio, você sabe disso. Sim. Então, de uma análise macro, os 2 primeiros blocos que citamos que estão com problema. O terceiro ainda tem. Só que esses 2 vão destruir nesse terceiro. Você quer ver um exemplo? Vou sair do futebol brasileiro. A Europa. Como que lá o futebol hoje é o centro do mundo? Aquilo que acontece na Champions League, que a gente vê toda aquela coisa, era para ser Brasil. E é desde pequeno. Não vou falar que não tem coisas erradas que não acontecem lá. Quem sabe o que acontece. Mas tem uma cultura diferente. E o esporte, eu estou trazendo para o esporte, mas a empresa, o empreendedorismo, ele anda lado a lado com o esporte. Não é à toa que o empreendedorismo que de fato movimenta o país, né? Exato. E o esporte, ele forma a mentalidade das pessoas. Essa mentalidade não só de competição, não é essa mentalidade que tem aí, que para mim eu vejo que pode ter um lado positivo até um certo ponto, mas está um pouco ultrapassado, porque hoje já todo mundo tem essa troca, né? Tem. E de colaboração, os eventos que a gente vê por aí, mas o esporte ele traz essa visão de mentalidade, de eu tenho que me desenvolver, tenho que melhorar, superação, puxar o pessoal que está junto comigo, exato. senso de equipe, né? O esporte ele é a base, né? Então, hoje a gente já vê, né? Antigamente era difícil de ver isso daí. Antigamente a gente via os esportistas, depois que eles aposentavam, né? Ficava aí largados. Hoje a gente vê os esportistas, eles fazem um auge e aí depois eles empreendem. Exatamente, Hoje eles estão migrando para o empreendedorismo. Exato. Então tem muito... E aí vem a questão, a hora que eles vêm compartilhar o conhecimento, como que ele conseguiu o sucesso no empreendedorismo, eles sempre vinculam que eles usaram a mesma metodologia que eles aplicaram, foi assim, ensinado no esporte. Exatamente, e os empreendedores vão buscar essa mentalidade que o atleta teve. Como que você conseguiu superar e tal, porque é muito parecido, porém ainda mais pesado o empreendedorismo pro empreendedor do que o esporte pro atleta. Porque o empreendedor, ele é um atleta, ele tem que estar ali o tempo inteiro. Ele que movimenta. Altos e baixos. Muitas vezes, e não tem uma comissão técnica por detrás, um preparador ali. Exato. Ele que tem que... E é aquela questão, né? O atleta ele sempre vai ganhar? Não. Ele vai perder, ele tem que superar isso daí e voltar. Exatamente. E o empresário é a mesma coisa, ele não é todo dia que ele vai ganhar, ele vai ter as quedas, vai ter a queda, tem que reerguer. Bom, dizem por aí que em pouco tempo você consegue, como que o pessoal fala na internet aí, faça 1 milhão em poucos dias. Tranquilo. Pensa que é assim, né? Esse ponto aí a gente pode até fazer um episódio direto desse daí, né? Fature 1 milhão, né? Fature 1 milhão e tem o prejuízo de mais um. Então. Verdade, isso daí é um baita tema. Bom, a gente até estourou um pouco tempo. Esse tema, acho que de hoje aqui a gente pode trazer até mais vezes, porque eu gostei muito. Daria para fazer 1 hora até mais falando só disso. Então, quais são as suas considerações finais para o nosso episódio de hoje? Considerações finais eu vou jogar pro público então. O pessoal comentar aí se o Brasil ainda tem o talento ou a Argentina superou o Brasil. Então coloquem aí, pode xingar aí à vontade. Fique à vontade. A Argentina está superior ao Brasil ou o Brasil está sendo conduzido de forma errada? Bom, eu acho que aí vai ter... Deixa pra lá, não vou nem falar essa última frase, isso aí. Bom, deixa aí nos comentários o que o Vinícius pediu para vocês, outras sugestões de temas também. Se inscreve aqui, compartilha com o pessoal. Esse nosso projeto está só no início, tem muita coisa vindo aí. O que mais? Temos mais alguma coisa para dizer? Eu acredito que... Eu acho que é isso, né? Acho que é bem o pessoal refletir aí o que a atual decepção com a seleção brasileira pode ser utilizada como lição no empreendedorismo. Exatamente. É isso. Temos aí, ano que vem, Copa do Mundo de novo. Bom, pessoal, o que eu posso dizer da minha parte é o seguinte, trazendo para o empreendedorismo, você tem que ter uma mentalidade de atleta.
pensar como atleta. Como que o atleta se prepara no dia a dia, mentalmente? Como que ele faz as tomadas de decisões e de ação dele? Quais resultados isso gera? E sempre um ciclo, né? Planejar, executar e analisar. E sempre recomeçar. Então sempre ter essa mentalidade. Isso aí. Show de bola, André. Muito bom. Pessoal, muito obrigado por assistir esse episódio de hoje. Tamo junto. Valeu. E até a próxima. Até mais.